Então, olá todo mundo. Muito obrigado pelo interesse e pela audiência de todos. Esse é o último webinar da série, como foi dito. Será focado em modelagem geoquímica. Obviamente, em 40 a 50 minutos é mais uma passada por cima, né, do que é possível fazer em modelagem geoquímica no contexto de mineração e algumas limitações, alguns pontos de atenção. Né? Mas lembrando que em novembro, eu vou colocar um slide no final sobre isso, eu vou oferecer um curso ali como parte do evento da ABAS sobre modelagem geoquímica, um curso de 4 horas, né? E aí naquela oportunidade a gente poderá entrar em um pouco mais de detalhe. Mas vamos lá, fechando a tela aqui, vocês estão vendo a minha tela. Então, antes de começar com a apresentação propriamente, né? Só um resumo, a Water Services and Technologies é uma empresa de consultoria na área de recursos hídricos, mas também a gente dá treinamentos, né, e comercializa alguns produtos. E as nossas áreas de atuação são essas, né, hidrogeologia, gerenciamento de dados, hidrogeotecnia e geoquímica, que é o foco desse mês. Né? A gente oferece uma série de cursos online, presenciais, quando for possível, cursos personalizados fechados para a empresa. Também temos os nossos webinars, workshop e o nosso canal de YouTube, onde vocês vão encontrar todos os webinars passados, inclusive os da série de Geoquímica de Mina, que estamos aqui. Especificamente em geoquímica, né, a gente atua em diferentes frentes. Esse aqui são as frentes focadas em mineração, então estudos hidrogeoquímicos e hidrogeológicos diversos, toda aquela questão de definição de ensaios para a caracterização de rejeitos estéreis, diagnóstico de drenagem de mina, modelagem geoquímica, que é o tema de hoje, e elaboração de planos de monitoramento. Nós também somos representantes no Brasil de 3 empresas que fabricam softwares e produtos, né? A Waterloo, a Bentley e a Vanesse, que fabrica os divers para monitoramento automatizado de água subterrânea. Bom, isso posto, vamos lá. Pessoal que tem assistido, né, a nossa série de webinars, e lembrando que quem não assistiu pode abrir lá no canal do YouTube depois e já está tudo lá, né, provavelmente vai se dar conta que a questão de previsão da composição química da drenagem de mina, né, passa por uma série de etapas. Então, a Lara, por exemplo, falou da contextualização geológica, né, que é uma etapa preliminar. Aí todas falaram sobre ensaios estáticos e cinéticos e a importância de caracterização química mineralógica do meio. Né? Um ponto que é interessante comentar é que se numa determinada área já existir pilhas e barragens, né, oriundos de material análogo, né, o monitoramento hidroquímico dessas estruturas também é um indicador interessante para verificar, porque elas são, no fim das contas, uma espécie de ensaio cinético em tempo, em escala real. Né? Mas também o outro componente que a gente vai falar hoje é a modelagem numérica. Né? Lembrando que todos esses pontos possuem limitações, né? E no mundo ideal, uma avaliação completa ela vai passar por todas essas etapas. Então, por que desenvolver um modelo numérico hidrogeoquímico no contexto da mineração? Né? Existem várias, né? Aqui a gente vai falar sobre algumas. Né? Então, por exemplo, até antes mesmo de simular cenários futuros, a gente pode usar os modelos numéricos para nos auxiliar na interpretação dos dados existentes, testar hipóteses, o foco, né, que é estimar a composição química futura de uma drenagem, avaliar diferentes possíveis cenários e condições futuras, né, nessa estimativa, propor soluções e estimar incertezas. É importante destacar, né, a gente vê aí a conversa assim, na indústria, né, que existem diferentes tipos de modelagem geoquímica. Né? Então, o que a gente está focando hoje é na modelagem de reações químicas. Então, por exemplo, quando essa água interagir com essa mineralogia, o pH vai ser 7 ou 2. Né? Mas muitas vezes a gente vê as pessoas se referindo à modelagem geoquímica para modelagem de transporte de carga química, né, de pluma em água subterrânea, utilizando o Free Flow, Mod Flow,
Se vocês olharem lá no nosso canal do YouTube, a gente tem uma série de webinars sobre esse tema, mas não é o que a gente está falando hoje. A gente está focando em reações químicas. E também tem no campo de água superficial os modelos de autodepuração, né? Aí do efluente, por exemplo, o efluente sai de uma barragem, de uma pilha, ele vai chegar num córrego, né? E vai depurar, e como é que vai ser a composição química ali, em função também de fatores hidrológicos, né? Mas o nosso foco hoje são as reações químicas. O principal software utilizado por nós aqui na indústria de forma geral é o Frixi, né, que é um software gratuito, desenvolvido pela SGS, qualquer pessoa pode escrever lá Frixi no Google e baixar, né? E, basicamente, é um programa onde que você consegue simular uma série de tipos de reações, né? Vou desenvolver isso daqui a pouco. Mas antes da gente falar dessas reações, é importante destacar o seguinte, né? O Frixi ou os outros softwares de modelagem geoquímica, eles são fundamentados no princípio de termodinâmica, né? Ou de equilíbrio termodinâmico. E, opcionalmente, isso pode ser colocado no modelo ou não, cinética de reações. Então, para quem está começando a mexer com modelagem geoquímica, gostaria de se desenvolver, a primeira dica que eu dou é estudar bastante, entender bastante termodinâmica e cinética de reações. Então, para falar rapidamente sobre teoria, né? O que é equilíbrio termodinâmico? Então, vamos supor que a gente imagine uma água com uma composição inicial X e uma mineralogia Y, que um rejeito tem. Aquela água, no momento que ela encosta naquele rejeito, ela provavelmente não está em equilíbrio termodinâmico, ou seja, a composição química daquela água, né, ela não reflete a composição mineralógica do rejeito. Então, ela não está em equilíbrio termodinâmico. E aí, né, como o meio ele tende ao equilíbrio, né, uma série de reações poderão ocorrer, né, até que um ponto de equilíbrio, que a gente chama a mínima energia livre de Gibbs, seria alcançado, né? Então, basicamente, o que o Frixi faz é você estabelecer uma condição inicial e simular essa evolução aqui da composição química até o equilíbrio ser alcançado, né? Aqui eu vou dar um salto, né, em toda a fundamentação teórica, aqui por questão de tempo, no curso a gente expande mais um pouco sobre isso, mas só para destacar o seguinte, se a gente escrever qualquer reação química, isso aqui poderia ser, por exemplo, oxidação de pirita, né? Então a gente tem os reagentes e os produtos, né? Existe uma relação entre as atividades, né? E aí a atividade é algo que eu explico também nos cursos, né? Eu vou aqui, para efeito desse webinar, vamos entender que a atividade ela é um parâmetro que se aproxima da concentração, né? Então, existe uma relação, né, entre as atividades, né, aonde que, quando essa relação é alcançada, o equilíbrio é alcançado, ou seja, esse ponto aqui, ele é cumprido, né? Então, esse equilíbrio, né, ele tem um parâmetro que a gente chama de log K, né? Então, por exemplo, aqui isso aqui é retirado da literatura, né? A gente vê uma lista de reações e os pontos de equilíbrio, o log K, o fator de equilíbrio deles. Então, você vê, por exemplo, né, aqui, por exemplo, solução de calcita. Existe uma combinação de atividades para cálcio e carbonato que, se essa combinação bater nesse ponto de equilíbrio, significa que o meio estará em equilíbrio em relação à calcita. Mas se ele não bater, significa possivelmente que o meio está insaturado, e se aquela água entrar em contato com a calcita poderá dissolver, aumentando, por exemplo, o potencial de neutralização de mina. Para expandir um pouco mais nisso, né? Só para dar um exemplo, né? Vamos imaginar aqui uma reação simples de dissolução de halita, né? Então, cloreto de sódio virando sódio e cloreto na água, né? Essa reação possui uma constante, né? Um log K de 1,54. Se a gente fizer essa matemática toda, de novo, isso aqui é algo que a gente vai desenvolver no nosso curso. A gente chega nessa relação, né, da log da atividade de sódio para o log da atividade de cloreto,
que é igual a 1,54, que é o nosso constante. Se a gente reorganizar, por exemplo, essa equação do tipo y igual a x mais b, né? Uma linha num diagrama de dispersão, a gente consegue plotar, por exemplo, as atividades de cloreto e sódio e ver quanto que uma determinada amostra está distante do ponto de equilíbrio em relação, por exemplo, nesse caso, à dissolução de halita, né? Como é o caso aqui, essas amostras estão insaturadas em relação à halita. Então, por exemplo, no Frixi, se eu pegar a composição química dessa amostra e disser interaja com a halita, o que ele vai fazer é dissolver a halita, né, e subir essas concentrações nessa direção até chegar nesse ponto de equilíbrio. Em outras palavras, é isso que o Frixi faz, né? Você pega água, mineralogia, gases, compostos orgânicos, etc., e reaja até chegar no ponto de equilíbrio, né? É isso. Agora, se a gente só colocar... Peraí, gente, desculpa. Vou fechar aqui, porque pensei que eu tinha fechado aqui e não saiu. Se a gente só colocar termodinâmica sem cinética, né, o fator tempo é ignorado, ou seja, o modelo vai pular da condição inicial para a condição de equilíbrio. Isso, em várias análises, é ok, né? Só que acontece o seguinte, algumas reações são extremamente lentas. Por exemplo, intemperismo de feldspato é uma reação extremamente lenta. Ela vai levar aí talvez milhares de anos para acontecer, até ela entrar no ponto de equilíbrio. Então, por exemplo, se a gente está pensando, sei lá, num fluxo de água por uma barragem ou por uma pilha de estéreo, em que o tempo de residência é da ordem de, não sei, meses, talvez anos, se eu simplesmente colocar lá feldspato de potássio, ele vai pular direto para o equilíbrio e vai te dar um resultado errôneo, né? Então, nesse caso, se a gente estiver trabalhando com esse tipo de mineralogia, e foi importante colocar esse tipo de mineralogia no modelo, a gente tem que também trabalhar com a cinética. Importante destacar que a cinética é controlada por diversos fatores, como pH, granulometria, temperatura, atividade, etc., né? E aqui é só para dar um exemplo, né? Aqui a gente tem diferentes silicatos, né? E a relação da cinética, quanto mais alto no eixo Y, mais rápida a reação, com o pH. Então, você vê, por exemplo, que esses minerais aqui em pH neutro, né? Eles possuem a cinética lenta, então eles podem ser, talvez, até ignorados no modelo. Mas se a gente está tratando, por exemplo, de uma modelagem geoquímica num cenário onde que no início a drenagem é neutra, mas ela gradativamente evolui para a drenagem ácida, que é um cenário até relativamente comum, a gente precisa colocar esses minerais no modelo e precisa colocar o fator de cinética para a gente ver, conforme o pH se tornando mais ácido, as reações se tornando mais... as reações desses minerais se tornando mais rápidas e aí gradativamente a hidroquímica, a composição química desses minerais influenciando na composição química da drenagem, né? Aí existem diferentes estratégias para você definir a cinética no modelo, né? Muita gente usa taxa constante, né? E aí essas taxas, obviamente, elas se referem a uma composição específica, né? Então, eventualmente, você pode olhar na literatura quanto que seria a taxa de oxidação de perita numa composição X análogo à área de estudo. Beleza? Ou então, a gente pode fazer ela variável em função dos diferentes fatores lá que eu coloquei no slide anterior, granulometria, temperatura, atividade, etc. Obviamente, a parte matemática é relativamente complexa, como vocês podem ver aqui, eu não vou entrar em detalhe, mas o que eu quero que vocês apreciem, né, que no meio dessas equações todas, a gente tem os diferentes fatores. Então, por exemplo, você pode utilizar o Frixi para simular qual que é o efeito de você ter uma granulometria mais grosseira, onde as reações são mais lentas, em relação a ter uma granulometria mais fina, onde as reações são mais rápidas, né? Se o tempo de residência for mais longo, mais curto e assim por diante, tá? Então, isso aqui é algo que eu entendo ser bastante relevante
na modelagem geoquímica. E aqui está um exemplo que a gente fez internamente, um dos modelos que a gente estava desenvolvendo. Aqui a gente rodou o mesmo modelo, né, com a mesma mineralogia, e quando a gente desconsiderou a cinética, ele deu um pH na drenagem de 8,4. E quando a gente considerou a cinética, ele deu um pH de 4,5, ou seja, radicalmente diferente, né? Então, poderia ter aplicado um resultado completamente equivocado, né? Isso aqui faz sentido porque em temperismo de silicato aumenta o pH, né? Então, e aqui no caso a gente colocou uma série de silicatos. Então, quando a gente deixa essa reação ocorrer de forma instantânea, ele pula automaticamente para um pH básico. Só que você vê aqui que na escala de tempo de interesse, as reações estavam procedendo de forma extremamente lenta. Então, o ponto de equilíbrio está muito distante. Na prática, nunca será alcançado. Então, a cinética se tornou extremamente relevante. E um outro fator que é importante destacar, isso aí tem que ser objeto de calibração do modelo, é que os dados de cinética que a gente vê na literatura, eles são, a grosso modo, definidos com base em ensaios laboratoriais. Quando a gente vai para uma barragem, para uma pilha, para um aquífero, né, que está em escala de campo, que geralmente é o interesse, isso já é demonstrado na literatura, que as reações são mais lentas em relação ao laboratorial, que seria, digamos assim, uma condição ideal. Então, por vezes, se revela necessário você aplicar, além daquelas equações ali todas atrás, um fator, que é o fator de escala, né? Então, você vê, por exemplo, nesse caso aqui, o autor, quando ele não aplicou o fator de escala, as concentrações estavam superestimadas, né? Isso aqui ele estava calibrando o modelo em cima de uma estrutura existente. Quando ele aplica o fator de escala, essas concentrações caem, e aí ele obtém uma calibração bastante razoável aqui, né? Então, ele calibrou esse aspecto da cinética. Bom, então isso é a fundamentação de cinética e termodinâmica, né? E aí agora vamos partir para algumas aplicações. Como eu falei, a gente pode utilizar essas ferramentas de modelagem geoquímica antes de simular reações, condições futuras, etc., para nos auxiliar na interpretação dos dados que a gente tem, né? Existem várias estratégias, né? Mas para a questão de tempo aqui no nosso webinar, para não me alongar muito, eu vou dar dois exemplos. O índice de saturação, muita gente que mexe um pouco com Frixi começa trabalhando com isso, e os diagramas de predominância, que na verdade são utilizados, são montados utilizando um programa chamado FreePlot. Então, o índice de saturação, basicamente, né, ele pega aquela constante que eu mostrei ali na parte teórica sobre termodinâmica e compara com produtos das atividades. Ou seja, ele compara o teórico, né, o ponto de equilíbrio teórico da reação que está lá na literatura, né, com a composição de uma amostra X que você tem. Você está comparando a sua amostra com o ponto de equilíbrio teórico, né? Então, isso aqui tem uma fórmula bem simples, é o log de um dividido pelo outro, e aí, se o índice de saturação for maior que zero, a solução está supersaturada, significa potencial de precipitação. For próximo de zero, né? Não precisa ser igual a zero, próximo de zero, ela está saturada, e se for inferior a zero, ela está insaturada, ou seja, se aquela água entrar em contato com aquele mineral, ela tem um potencial de dissolver aquele mineral. Eu estou pulando alguns passos aqui, mas basicamente no Frixi o que você consegue fazer é colocar a composição química de uma amostra e dar play, não precisa fazer mais nada, é bem simples. E aí ele te dá no output, né, o índice de saturação em relação a uma série de minerais. Então você vê, por exemplo, que essa amostra aqui ela está um pouquinho supersaturada em relação a aragonita e calcita, né, que são carbonato de cálcio. Então, potencialmente, essa água possui um pequeno potencial para precipitar esses minerais, né? E aí, obviamente, você pode exportar essas informações e colocar no Aquachem ou no Excel, numa tabela, e fazer algumas interpretações. Então, aqui, por exemplo, isso aqui era um estudo, né, onde a gente estava simulando um potencial injeção de água no aquífero, né? E aí um dos interesses era verificar o potencial, né? Se essa água injetada, né,
se ela tivesse composição química diferente da água no aquífero, se essa injeção poderia causar precipitação ou dissolução de mineral no aquífero, né? E a gente viu até que, aqui, nesse caso em particular, a gente está calculando em relação a calcita e dolomita, né? Você vê até que a calcita estava mais ou menos próximo do ponto de equilíbrio, então provavelmente não vai precipitar nem dissolver, exceto talvez na proximidade da água injetada. Aqui, assim, um outro exemplo, né, só para mostrar uma outra aplicação. Isso aqui é um dado de um efluente em mina, a gente calculou o índice de saturação para ver o potencial de precipitação de minerais naquele efluente, né? Então, isso também possui uma relevância, por exemplo, precipitação de mineral, isso aí dá aspecto na água, né? Então, se você vai descartar esse efluente no meio ambiente, pode ser que isso apresente algum tipo de coloração, etc., né? Além de controlar a hidroquímica. Então, isso é um aspecto aí também que as mineradoras têm que ter em atenção, né? E aí a questão do diagrama de predominância, né, é quando a gente consegue estimar em que condições uma determinada forma ou espécie de um elemento deverá predominar. Então, aqui, por exemplo, a gente vê um diagrama de predominância de arsênio em função das concentrações de oxigênio e pH, e você vê, por exemplo, aqui em que área, essa parte de cima aqui, que seria o arsênio 5, iria predominar, em que área o arsênio 3 iria predominar. Isso aqui é relevante, por exemplo, porque o arsênio 3 ele é mais danoso à saúde humana do que o arsênio 5, né? Então, você consegue fazer esse tipo de gráfico. Isso aqui é desenvolvido no FreePlot, né? Então, rapidamente, como é que ele faz isso, né? O que o FreePlot faz, ele divide, você, obviamente, tem que definir os parâmetros do desfecho x e y, e o que ele faz é dividir esse diagrama inteiro em várias células, né, em vários pedacinhos aqui. E para cada célula, ele vai calcular qual que é a espécie predominante. Lembrando que espécie predominante não significa necessariamente a ausência das demais espécies. Então, você pode ter arsênio 3 e 5 coexistindo numa mesma água, né? Mas é que dentre elas, qual que estará em maior concentração. Então, ele define isso para cada ponto, né? Então, você verifica aqui que nessas condições aqui, vamos supor, o arsênio 3 é mais predominante e aqui o arsênio 5 é mais predominante. E aí ele faz uma interpolação entre esses pontos e define aqui em que local a linha, né, de divisa entre as duas predominâncias deveriam ocorrer, né? Isso aqui a gente utiliza ocasionalmente em alguns estudos nossos. Esses dois diagramas a gente utilizou em trabalhos nossos. Esse aqui, por exemplo, era uma área em que anteriormente ocorria o lançamento de efluente rico em sulfato, mas hoje em dia não. Mas mesmo depois da cessão do lançamento de efluente, havia uma certa anomalia de sulfato dissolvido na água jusante, e uma das questões colocadas era se esse sulfato anterior poderia ter precipitado e impregnado o meio, né? Como a gente não tinha a química completa dessa água histórica, a gente não conseguia fazer o cálculo de índice de saturação. Então, o que a gente estabeleceu aqui, utilizando o gráfico, é uma relação de cálcio para sulfato, em que condições haveria precipitação de gipsita, ou anidrita, ou outro mineral sulfato, né? Então, a gente verifica o seguinte: se essas concentrações de sulfato elas eram menor do que, vamos dizer, 1.300 miligramas por litro, essa precipitação não teria ocorrido, né? E, no caso, eram inferiores, nesse caso em particular. Então, é uma hipótese que, simplesmente utilizando esse diagrama, né, e fora o conhecimento conceitual e teórico, a gente achou como improvável. Isso aqui é outra, né? Isso aqui é um monitoramento hidroquímico de background, onde que em alguns pontos, né, em condição pré-mina, apresenta uma certa anomalia de ferro, e aqui a gente verificou, por exemplo, se existe equilíbrio em relação à hematita, se, por exemplo, você tem algum resquício ali de algum óxido de ferro, naturalmente liberando ferro para o meio ambiente. A gente vê que em uma categoria de pontos isso sim era possível, né? Então, essa é a parte de interpretação de informações de dados existentes, né? Então, até agora o que a gente está fazendo é utilizando essas ferramentas para, digamos assim, arredondar melhor o nosso conhecimento da área de interesse, né? Mas aí, obviamente, o que a gente quer fazer, né? E todos esses webinars, eles do mês de setembro, eles
falam sobre isso, né, sobre estimar a composição química futura de uma drenagem de mina. Então, obviamente, o que a gente quer fazer é simular potenciais reações futuras em determinadas condições, né? Eu não vou falar de todas que o Frixi consegue fazer. Então, por exemplo, a adsorção é uma que o Frixi faz, que eu não coloquei aqui, troca iônica, variação em função de pressão e assim por diante, mas eu vou focar em algumas, né? Então, interação com minerais é mais importante, solução e precipitação, reações e equilíbrio com gases, reações com compostos orgânicos e depois, no final, eu vou fazer uma rápida consideração sobre modelagem de transporte no Frixi. Bom, então, simulação de reações com minerais, né? É importante destacar aquela imagem que eu coloquei antes, com uma lista de reações e as constantes, né? O Frixi, ele vem com 14 bancos de dados, onde que se você clicar ali, você vai ver a relação das mais variadas reações, né? E seus constantes, né? Aqui é um valor de entalpia, né? Eu vou pular isso aqui, mas você vê, por exemplo, aqui a dissolução de pirita, né? E o constante dessa dissolução, e da calcita e do constante dessa relação, dessa dissolução. Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo até mais simples, que eu tirei da literatura, em que o autor fez uma série de simulações teóricas para ver qual que seria o pH alcançado em função da relação calcita-pirita num determinado meio, né? Que é um tema aí que a gente trata nos webinars anteriores, né? A necessidade da gente encontrar essa relação, por exemplo, no ensaio tipo MABA, né? Então, ele simula, por exemplo, um meio que tem 2 vezes calcita mais do que pirita, ele vai tender para neutro e talvez até alcalino, né? Um meio que tem mais pirita do que calcita, ou talvez só pirita e não tem calcita, ele vai tender para uma situação de drenagem ácida, né? Aí você pode adicionar complexidade. Não, mas o que acontece se eu tiver calcita e pirita, mas precipitar gipsita e siderita, né? Que é sulfato de cálcio e carbonato de ferro. Então, você vê que o pH começa a subir, daí a precipitação começa a acontecer e o pH meio que fica estagnado, né? E é parte do motivo pelo qual dificilmente você vê drenagem de mina super básica, né? Ela é neutra, levemente básica, né? Então, esse é um tipo de simulação que você consegue fazer. Isso aqui, no caso, é teórico, mas, obviamente, você pode pegar uma mineralogia de uma amostra X e colocar isso no Frixi e ter uma estimativa inicial. Eu falei da questão de seleção de banco de dados e que são 14, né, que vem com Frixi, e essa a seleção, né, de qual banco de dados você vai utilizar é uma etapa importante da modelagem. Então, por exemplo, aqui vamos supor que no caso de um trabalho específico de modelagem, o arsênio, né, a estimativa da composição de arsênio na drenagem seja um aspecto relevante, né? Se a gente olhar, por exemplo, no banco de dados Frixidat, que é o mais simples de todos, ele simplesmente não possui arsênio, né, no banco de dados. Então, se você quer simular arsênio, não use esse banco de dados, você vai ter que usar um outro. E aqui, nesse outro banco de dados, no WATQ4F, ele possui, né, então aqui ele define, né, arsênio 3, arsênio 5, e ali no arquivo ele define uma série de reações envolvendo arsênio, né? Especiação de 3 para 5, minerais, etc, etc, etc. Eu peguei aqui, por exemplo, um dos minerais que contém arsênio na forma, que é o Realgar, né? Que é sulfeto de arsênio, né? E você vê aqui que ele possui a reação de solução desse mineral. Então, se esse mineral estiver presente na mineralogia, ele provavelmente vai adicionar arsênio na drenagem, né? Aí, por exemplo, e é até interessante que ele coloca alguns comentários de onde na literatura ele puxou essa informação. Aí, por exemplo, esse banco de dados ele não possui arseno-pirita. Então, se você quer precisa trabalhar com arseno-pirita, vai ter que procurar outro banco de dados que tem lá. E aí é importante destacar que a questão de qual mineralogia você vai inserir no modelo nem sempre é algo tão simples, nem sempre é tão simples quanto simplesmente olhar o resultado do ensaio mineralógico e copiar e colar. Aqui até um gráfico que a Lara mostrou no webinar dela, né?
onde que a gente, com algumas poucas amostras de rejeito, a gente comparou a composição de manganês. Então, aqui a gente fez mineralogia e química com abertura total, né? Então, a gente comparou a composição de manganês com a composição de óxido de manganês e clorita. Então, se você não fizesse esse tipo de análise, você fala, não, é óbvio que o manganês vem todo do óxido de manganês. Mas a gente verifica, na verdade, nesse caso específico, que o manganês vinha, nesse caso, né, mais da clorita do que o óxido de manganês. Quer dizer, os dois minerais estão lá, mas ele vem mais da clorita, né? Aí você fala assim, não, beleza, então vamos adicionar a clorita no modelo. Só que se a gente olhar a clorita que vem representado, por exemplo, nesse banco de dados, e se a gente verificar a fórmula dessa clorita, ela não possui manganês na fórmula. Isso aqui é uma clorita magnesífera, né? Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que fazer uma pesquisa, né, e verificar os dados relacionados a uma clorita manganesífera, no caso aqui a penantita, né? E a gente adicionou à mão essa clorita no banco de dados. Isso aqui pode parecer um detalhe do detalhe, mas é importantíssimo, porque um dos objetivos desse estudo era dizer da onde que vem o manganês. E a clorita e o óxido de manganês, seja uma pirolocita, elas possuem comportamento hidroquímico, né? Quer dizer, as condições em que esses dois minerais vão dissolver são bem diferentes, né? Os processos de solução são bem diferentes. Então, se eu ignoro o mineral que é mais rico em manganês na minha composição do rejeito, eu praticamente estou ignorando a maior potencial fonte de manganês. Então, é muito importante, né? Eu tento aqui, digamos assim, juntar, né, os diferentes aspectos que a gente vem trazendo nesse mês de webinar em geoquímica. É muito importante cruzar esse tipo de informação. Então, isso sobre mineralogia, né? Um outro aspecto que também não deve ser ignorado é a questão dos gases, né? Aqui, não ser ignorado, estou falando especificamente em drenagem de mina, tá? Obviamente, em outros contextos, talvez isso não seja tão relevante. Então, e os gases que são de maior foco são o O2 e o CO2. Vou falar primeiramente aqui do O2, né? O oxigênio. O log pressão parcial. Pressão parcial seria o equivalente de atividade, porém, para gases, tá? A gente entra em detalhe sobre isso no curso também. Então, log pressão parcial de O2 na atmosfera é menos 0,677, né? E esse número, de onde que ele vem? Basicamente é o log de 21%, né? 0,21, que é a composição de oxigênio na atmosfera, isso está em qualquer livro, né? Consequentemente, a pressão parcial de oxigênio na água da chuva é a mesma, né? Porque a água da chuva está em contato com a atmosfera, portanto, em equilíbrio com aquela condição. No meio subterrâneo, então a água que realiza recarga ao aquífero, ou uma barragem, o que seja, ela adiciona oxigênio ao meio, né? Ela vem com uma composição de oxigênio que é adicionada ao meio. E no meio subterrâneo, né, esse oxigênio pode ser consumido, seja pela degradação natural ou antrópica de matéria orgânica, seja pela oxidação de sulfetos ou outras reações, né? Assim sendo, o log da pressão parcial de oxigênio na água subterrânea, ela vai ser alguma coisa entre o valor equivalente da atmosfera, se essas reações de consumo de oxigênio não ocorrer, ou um valor muito baixo, seria onde você tem um meio anóxico, né? Então, se a gente voltar lá à reação de oxidação de pirita, né? Lembrando que isso aqui é a principal fonte de acidez na maioria das minas de drenagem ácida, né? A gente vê que a oxidação de pirita ela é, obviamente, alimentada por oxigênio, né? Então, isso verifica que assim, é fundamental no modelo, né? Tanto no modelo conceitual quanto no modelo numérico, você avaliar se tem oxigênio entrando naquele meio e definir isso na modelagem numérica, né? E aí tem a questão do meio saturado e insaturado, tem essa figura aqui, porque no meio insaturado, por exemplo, uma barragem que o nível d'água está abaixo do topo, né? Você tem aqui um espaço ocupado por água e ar, né? Ele está insaturado, mas não está necessariamente seco. Isso significa que existe um ingresso de oxigênio nesse meio, né?
Então, a reação de oxidação de pirita aqui é muito mais intensa, ou ela tenderá a ser mais intensa, do que abaixo do nível d'água. Então, isso aqui, se isso aqui for o caso, você precisa considerar isso, ou a pessoa precisa considerar isso na modelagem numérica, né? Então, essa questão do posicionamento do nível d'água é extremamente relevante, né? E aí, um outro gás que a gente tem que avaliar é o CO2, né? O CO2, na verdade, ele faz o caminho inverso do O2, ele está presente na atmosfera, como todo mundo sabe, mas no meio subterrâneo, em função principalmente da decomposição de compostos orgânicos, seja natural ou antrópico, essa pressão parcial de CO2 ela tende a aumentar, né? E o CO2, que também gera uma leve acidez, nada como pH 2, mas ele gera uma leve acidez que intensifica a dissolução em temperismo de minerais, né? E também controla o pH da água, né? Lembrando que o pH da água no contexto natural ele vai ser algum ponto de equilíbrio entre essa variação de pH querendo ir para o lado mais ácido pelo CO2 e querendo ir para o lado mais básico pela intemperismo dos minerais, e por isso que um pH típico ele tende a ser neutro, que é onde esses dois fatores se equilibram. De novo, pode parecer um detalhe, mas aqui a gente tem um exemplo de uma solução inicial, né? E ele vai reagir com calcita e pirita. No caso, ele tem mais calcita que pirita. Ou seja, vai ser uma drenagem neutra. Se eu coloco a pressão parcial de CO2 na fórmula, ele vai me entregar um pH 7,6. Faz sentido, né? Drenagem neutra de mina. Se eu não coloco, ele me entrega um pH de 9,9, o que conceitualmente não faz sentido, né? É extremamente raro você ter uma drenagem de pH 10 numa mineração, né? Então, por quê? Porque quando a gente não coloca o CO2, a gente basicamente ignora esse fator desse lado aqui e joga tudo para extremamente básico. Qualquer reaçãozinha com qualquer mineral vai jogar para super básico, que é o que acontece aqui, né? Um outro aspecto, né, que aí pode ser relevante, né, é a questão dos compostos orgânicos, né? Então, o Frixi, no banco de dados, desses bancos de dados termodinâmicos, ele é até relativamente tímido em relação a compostos orgânicos, né? Se você abrir lá e ver, são poucos compostos orgânicos representados e poucas reações, mas, como eu mostrei, você pode adicionar você pode adicionar manualmente isso lá, né? É claro que isso existe uma aplicação em áreas contaminadas, de forma geral, né? Onde tem muita contaminação de compostos orgânicos, precisa ser no contexto da mineração. Porém, no contexto de mineração especificamente, né? Tem essa questão de que, eventualmente, no processo de beneficiamento, quando alguns produtos orgânicos são adicionados, né, existe uma questão aí de qual que é a real, né, ou a potencial influência desses compostos, né, adicionados no beneficiamento, na reatividade desses minerais que estão nos rejeitos, né? Então, assim, isso aqui ainda é um tema que nós ainda estamos desenvolvendo, né? Mas o que a gente está fazendo aqui é estudando aí a literatura e gradativamente colocando no Frixi uma série de reações dessa degradação desses compostos orgânicos utilizados no beneficiamento de alguns tipos de minério, né? Para a gente aí, num futuro próximo, simular, né, qual que é a influência disso, de novo, que é um ponto de questionamento que tem sido feito a muitas mineradoras aqui no quadrilátero, né? E aqui é só um exemplo, por exemplo, né? Você vê aqui o amido degradando para a glicose, né? Com algumas reações intermediárias, né? E aí a gente consegue colocar, então isso aqui é um banco de dados no Frixi, então a gente vai lá e coloca algumas dessas reações, né? Simulando, por exemplo, a degradação de glicose e inserindo CO2 no sistema, né? Acidez e modificando o redox, tá? Outro aspecto que eu gostaria de destacar, que também é muito relevante em drenagem ácida de mina, modelagem de drenagem ácida de mina, é o transporte em 1D. Então, assim, o Frixi, ele tem um módulo de transporte em 1D, né? Então, como é que ele funciona? Você estabelece uma solução inicial, e essa solução você pode equilibrar ela com gás e minerais, né, ou não, se você quiser, né, e estabelece aqui um número de células, né, e para cada célula você pode estabelecer uma mineralogia, uma composição de gases, sítio de adsorção, etc. Né.
pode fazer toda ela homogênea ou fazer uma mineralogia diferente para cada célula, né? E isso, conceitualmente, representa dois aspectos em particular, né, no contexto de mineração. O ensaio cinético, né? Então, por exemplo, uma coisa que é possível de ser feita é você pegar o resultado de um ensaio cinético e tentar reproduzir aquilo no FlexSea e tentar estabelecer algum tipo de calibração do modelo, né? Então, você pode imaginar que isso aqui é uma célula de ensaio cinético de 1 metro e você subdivide, sei lá, em 10 partes, em 10 células do modelo, né, de 10 centímetros, vamos supor, né? Ou então uma linha de fluxo ao longo de uma barragem, uma pilha ou de um aquífero mesmo, até mesmo num cenário de hidrogeoquímica natural, né? E aí ele faz essa simulação de transporte, né? E aí igual o modelo de transporte do ModFlow no FreeFlow, né? Ele vai incluir reação e advecção, e aí você pode, se opcional, colocar de dispersão e difusão. E por que isso é relevante, né? Ele permite a modelagem hidrogeoquímica em escala, então você fala assim, a barragem vai ter 70 metros de altura, né? Então você pode, dentro do modelo, representar algo de 70 metros, discretizar a cada metro, o que for, né? E a simulação da evolução hidroquímica no tempo, em função tanto desses aspectos hidrodinâmicos, né, do fluxo e transporte dentro dessa coluna, né, quanto em função da cinética, né? Então, você combina hidrodinâmica, né, fluxo de água subterrânea com cinética, e você pode simular, né, numa simulação de escala temporal e espacial, ainda que seja em 1D, como é que será a evolução hidroquímica daquela drenagem ao longo do tempo. Lembrando que, às vezes, existe muito caso em que ela muda ao longo do tempo, né? Então, isso permite esse tipo de simulação. Então, como eu falei, aqui são alguns exemplos, né, de tipos de simulações que dá para fazer no FlexSea. E aí eu vou fazer algumas considerações gerais aqui. É fundamental, antes de partir para a modelagem numérica, você ter um modelo hidrogeoquímico conceitual bem estabelecido, né, semelhante ao que ocorre em modelagem numérica hidrogeológica, né? Então, você tem que descrever aspectos como a contextualização hidrogeológica. Então, muitas vezes, o ideal é que o trabalho de modelagem geoquímica seja feito após um trabalho de estudo hidrogeológico, pode, incluindo ou não modelagem numérica hidrogeológica, tá? Pode parar no modelo conceitual e vai variar de caso a caso, né? Você precisa, então, com base nisso, entender quais são as linhas de fluxo, o tempo de residência, a condutividade hidráulica do meio, assim por diante, né? Você precisa compreender qual é a composição hidroquímica e mineralógica inicial. Aí, todos esses assuntos, né? Qual o potencial de interação com gases, quais são os minerais, se vai ter interação com matéria orgânica e outros, né? E aí você precisa ter uma ideia de qual que é a composição química esperada, qual que é o redox esperado, qual que é o pH esperado. É claro que, eventualmente, o próprio processo de modelagem pode até indicar que esse seu entendimento conceitual inicial estava, por vezes, equivocado, né? Mas você precisa ter uma ideia inicial. E aí, que nem um modelo hidrogeológico, ter alguns desenhos. Então, você vê, por exemplo, aqui essa barragem, ela tem um nível d'água mais ou menos aqui, então tem uma porção que é insaturada, uma porção que é saturada, então aqui a gente está aberto em relação ao oxigênio, aqui está fechado, aqui você tem o potencial de formação de uma zona reduzida, aqui um trabalho nosso, né, de deposição de rejeito em cava, então você tem que entender que você tem rejeito, estéreo, efluente sobrenadante, então aqui a água da chuva vem direto em contato com o estéreo, só que o rejeito não recebe a água da chuva, ele recebe o efluente sobrenadante, então você tem uma linha de fluxo que é a água da chuva, rejeito aquífero, o outro vai ser efluente, rejeito estéreo aquífero, o outro efluente, rejeito aquífero, né? Então, você tem diferentes linhas de fluxo, então, potencialmente, você vai querer fazer 3, 4 diferentes modelos diferentes depois de realizar a mescla. Então, assim, são conceitos que você precisa ter claro na sua mente antes de pular diretamente para o modelo numérico. E aí, você precisa ter um entendimento, né? Ou é necessário ter um entendimento do que está regendo a hidroquímica da área. Então, isso aqui é um exemplo real, né? Onde que foram coletadas amostras de água subnadante e também num ponto ajusante da estrutura em questão. Então, a gente verifica aqui que alguns parâmetros, né, comparando, vamos dizer assim, montante jusante, estão diminuindo, então o pH diminui, a alcalinidade diminui, sódio diminui, manganês diminui, e alguns estão subindo, o cálcio sobe, o sulfato sobe e o ferro dissolvido sobe.
Então, e aí, eventualmente, você quer fazer um modelo, você quer fazer um modelo hidrogeoquímico que representar isso. Agora, se você não tiver o entendimento do porquê que o cálcio está subindo e o sódio está descendo, por exemplo, não tiver nenhuma proposta de quais são essas reações, quais são esses processos, não tem como você criar um modelo numérico, ou não tem como você criar um modelo numérico que esteja bem embasado, né? Então, de novo, um passo anterior, até você dar duplo clique lá e abrir o Flixi e começar a mexer, é compreender essa evolução, tá? Questão de calibração de modelo, diferente do que ocorre em modelo hidrogeológico, nem sempre é possível. Por exemplo, você vai simular, vai fazer um modelo hidrogeoquímico de uma barragem que ainda não existe, e não existe uma barragem análoga naquela área, um complexo minerário novo. Como é que você vai calibrar? Né? É diferente de um modelo hidrogeológico, que o aquífero já existe, né? E eventualmente vai ser aplicado um bombeamento maior àquele aquífero, né? Então, nem sempre isso é possível, né? Mas, como eu falei, a calibração ela pode ser realizada, né? Se essa informação estiver presente, em resultados de ensaios cinéticos, ou, né, se as estruturas análogas existirem, ou seja, existir uma barragem próxima que, do ponto de vista geoquímico, vai ser semelhante à barragem futura ou à pilha futura, você pode calibrar o modelo utilizando essas estruturas existentes, né? E aí, claro, né, em ambos os casos, você precisa ter tanto os dados hidroquímicos como as mais variadas informações sobre caracterização de rejeito estéreo. E isso aqui é um tema que no webinar da Lara, que está lá no YouTube, ela foca nesses aspectos aqui. Obviamente, calibração de modelo implica em variar alguns parâmetros de entrada, né? E geralmente essa variação vai se dar em cima de parâmetros que a gente tem mais dificuldade de medir. Por exemplo, qual que é a pressão parcial de CO2 no meio? É difícil, né? Quer dizer, é até possível medir, mas usualmente a gente não tem essa medição no laudo de laboratório. Os parâmetros de cinética de reação também, tem muita literatura sobre isso, mas qual que é a cinética de reação naquele site? É difícil, então existe incerteza, você vai mudar. Questão de fluxo e tempo de residência, né? Em alguns casos você pode até mudar a mineralogia, aí depende da representatividade das amostras coletadas e assim por diante, né? Então, aqui é só um exemplo, né? A gente estava fazendo a calibração de um modelo, de uma estrutura existente. Isso aqui até no estágio relativamente avançado da calibração, a gente verifica, por exemplo, que a alcalinidade está encaixando bem, cálcio e magnésio está encaixando bem, cloreto, potássio, assim por diante. Por exemplo, no entanto, quando a gente verifica o pH simulado ele estava superestimado em relação ao observado. Mesma coisa que o redox, estava dando uma condição redutora mais intensa do que o observado, né? E aí o que a gente fez foi ajustar o CO2, porque esse era o CO2 que estava sendo simulado. O CO2 observado não foi medido, mas no Flixi você consegue fazer uma simulação meio que de trás para frente e, dada essa composição, estimar qual que seria o CO2 naquele ambiente. Então, no momento que a gente ajustou o CO2, a gente conseguiu encaixar a calibração, né? E até isso acaba revelando algumas coisas conceituais. Por exemplo, aqui, o pH ele neutro para levemente ácido, ao invés de neutro para levemente básico, né? E a gente verifica que essa variação de pH, apesar de estar no contexto de mineração, ela, a princípio, não estaria relacionada à mineralogia, né? Mas sim à pressão parcial de CO2, que, como eu falei, pode ser alterada, né, espacialmente até de forma natural, por exemplo, se uma área tem mais cobertura de solo do que a outra, né? Então, isso aqui é um exemplo de ajuste com pressão parcial de CO2, né? Aí, é claro, né, igual na modelagem hidrogeológica, aqui na geoquímica a gente não pode ficar de fora, né? Então, o PEST é um programa que, apesar de ele ter sido desenvolvido pensando em hidrogeologia, ele pode sim ser aplicado à modelagem no Flixi, né? E o que ele faz? Você estabelece o modelo de Flixi, né? E aqui no caso, né, então a gente tinha várias drenagens, né, onde que elas iam se mesclar a jusante, né? E a gente queria entender qual que era a proporção de mescla de cada uma dessas
se eu não me engano, 4 drenagens, né, de 4 fontes diferentes. Né? E ao invés de ficar fazendo tentativa e erro, tenta 20% dessa, 15%, não, agora vamos tentar 30% e gastar um tempo muito longo, né? A gente consegue estabelecer, nesse exemplo, que os parâmetros de calibração são as proporções de mescla e rodar e rodar o PEST, né? Então, e, obviamente, estabelecer quais são os seus parâmetros observados. Aqui, diferentemente do modelo no Modflow, no FreeFlow, que você coloca o nível d'água observado, no Flixi, você vai colocar a concentração dos diferentes parâmetros, por exemplo, de uma amostra que foi coletada jusante, né? E aí você roda o PEST, né? E em alguns segundos ou minutos, né, ele te dá estimativas de qual que seria essa proporção, né? Aí existe toda uma série de detalhamentos, como isso ocorre. Eu até conversando aqui internamente, talvez ano que vem ou algum momento futuro a gente faça um webinar só sobre isso, né? Mas só para falar que é uma ferramenta aí que está disponível para o Flixi. Estamos chegando no fim. Aí, obviamente, vem a questão de simulação de cenários, né? Aqui é um outro modelo que a gente fez aqui, no caso, uma mina subterrânea, para estimar a composição de arsênio e manganês, entre outros parâmetros, na drenagem, né, que vai sair daquela mina, da água que será bombeada daquela mina. E aí é interessante, né, como eu falei, assim, sempre existe algum grau de incerteza, você simular diferentes cenários, né, considerando diferentes premissas. Então, aqui a gente vê aqui nesse caso que, independente das premissas que a gente considerar, o arsênio fica em cima do padrão ambiental para lançamento de efluente. Então, a conclusão aqui é que, independente de qualquer coisa, a mineradora ela vai ter que investir numa estação de tratamento para arsênio, né? Mas o manganês, dependendo da premissa que você colocar, talvez não, né? Aí a mineradora tem que tomar uma decisão. Ou ela investe em mais estudo, ou ela simplesmente assume o cenário mais conservador e considera que, né, que vai ter alto manganês a ser tratado, ou, eventualmente, ela investe, vamos dizer assim, num detalhamento maior do estudo para tentar funilar mais essa área e ver se o cenário mais provável está mais parecido com isso aqui ou mais parecido com isso aqui. Tá? E aí, por fim, é sempre importante a gente fazer um tipo de análise de sensibilidade. Aqui eu estou usando o fator de escala, que, de novo, é um dado de literatura, mas não tem como medir na prática, né? Então, só para dar um exemplo de um modelo de uma simulação de cenário, onde a gente aplicou diferentes fatores de escala, né? E chegou, por exemplo, se eu aplicar um determinado fator de escala, a gente encontra o dobro da concentração de sulfato que no outro fator de escala. Então, de novo, né, a gente não vai apresentar um resultado único de uma estimativa, mas uma faixa de resultados possíveis. Tá? Então, assim, nesse caso aqui, não tem muito como afunilar mais essa faixa de concentrações, porque você não consegue medir isso aqui, mas pelo menos você diz, olha, o resultado é esse, o grau de certeza é essa e a faixa de concentrações possível é essa. Último slide, né? Como em qualquer tipo de modelagem numérica, a modelagem numérica geoquímica, ela possui limitações, né? Então, esse primeiro bullet é comum, a modelagem hidrogeológica, geotécnica, assim por diante, né? O que a gente está fazendo nos modelos numéricos é buscar representar sistemas complexos e heterogêneos, né? E aí algum grau de simplificação é inevitável, quer dizer, é impossível você amostrar, sei lá, grão por grão do rejeito que vai para a barragem, entender a heterogeneidade, a perfeição da mineralogia do rejeito que representar aqui no modelo, isso é impossível, né, do ponto de vista prático, então alguma simplificação é inevitável. Especificamente em modelagem geoquímica, os bancos de dados termodinâmicos e cinéticos, eles, grosso modo, consideram reações ideais com fase mineralógica pura. Então, por exemplo, se a gente viu lá pirita, né? FeS2. Mas a pirita do mundo real, ela vai ser, sei lá, Fe 0.999, AS 0.001, S2, né? Então, no mundo real, talvez aquela pirita, ao invés de ser uma pirita pura, ela vai ter alguma contaminação por arsênio e liberar um pouco de arsênio na drenagem, né? Então, é um aspecto, e assim, tá, então vamos analisar a pirita e ver que aquela pirita tem mais arsênio e mudar no banco de dados. Beleza, mas você não consegue, na prática, fazer isso para todos os minerais e todos os elementos, né? Então, é um outro aspecto.
É importante destacar que estimar a composição futura de uma drenagem de mina, seja por meio de modelos, seja por meio de ensaios, outros tipos de levantamento, é muito difícil, é um grande desafio, né? Então, inevitavelmente, como eu falei, a gente sempre vai estar trabalhando com faixas de concentrações, faixa de pH possível, e sempre algum grau de incerteza é inevitável, né? Obviamente, a qualidade e a densidade dos dados de entrada pode ser um fator limitante relevante, né? Então, é importante a mineradora entender que antes da modelagem numérica existe um considerável investimento a ser feito com amostragem e análise laboratorial, que são os aspectos levantados lá no webinar da Lara, e também análise estatística dessas informações para ver representatividade, etc., que a gente aborda ali no webinar da Laiane, né? Os dois já estão no YouTube. E aí, é claro, assim, no fim das contas, os modelos eles são uma aproximação da realidade, mas nunca uma representação exata da realidade. Isso é muito importante, não só nós que mexemos com o modelo entender, mas quem solicita um modelo entender também isso aí, né? Bom, então é isso, gente. Eu queria, em nome de toda a equipe, agradecer a atenção de todos vocês nesse mês da hidrogeoquímica, né? Eu espero que vocês gostaram das 4 apresentações que a gente ofereceu, né? Queria lembrar que até o dia 30 de setembro, ou seja, amanhã, nós estamos com um desconto de 50% no curso online de hidrogeoquímica teórica aplicada à mineração, né? Onde que a gente explora até com mais calma esses aspectos teóricos que eu falei no início da apresentação. Então, quem tem interesse, corre lá, que o desconto está muito bom, né? E aí, os próximos eventos, né, a gente chama atenção para o Congresso Virtual de Drenagem Ácida de Minas, organizado pela ABAS Minas Gerais, e o prazo para submissão de artigos é até amanhã. Então, quem quer submeter um artigo, você tem mais um dia, corre lá para submeter. A gente vai submeter alguns e nos encontraremos lá. E aí, nesse mesmo evento, eu vou apresentar um curso de 4 horas de modelagem geoquímica com Flixi, né, onde que a gente vai detalhar mais e mostrar alguns exemplos e tal, algumas práticas, né, pelo valor de R$200. Esse curso é dentro do congresso, então a inscrição é feita diretamente no site da ABAS, tá bom? E por fim, como eu falei, eu queria chamar a atenção do nosso canal de YouTube, né? Você vai encontrar lá, o pessoal vai encontrar lá todos os nossos webinars passados e mais algumas outras apresentações, né? E aí, pessoal que tem maior interesse em geoquímica, em drenagem de mina, os 3 webinars anteriores do nosso mês da geoquímica já estão disponíveis, mas também nós temos alguns webinars anteriores no mesmo tema. Isso aqui é um webinar que a Carol apresentou há 2 meses atrás, também sobre drenagem ácida de mina, que ficou bem bacana. Então, eu recomendo aí, se você perdeu, assistir esse 3, e se ainda não assistir o webinar da Carol aí de junho e julho desse ano. E antes tem mais alguns outros antigos. É isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e fico aí à disposição